do versículo 46 até o 54, quando nós paramos para reavaliar a vida, de vez em quando a gente tem essa necessidade de parar tudo e repensarmos os caminhos que a gente está trilhando. Nós temos sempre de Deus a oportunidade, porque Ele sempre nos concede a oportunidade de analisar e ao mesmo tempo perceber aquilo que nós podemos mudar, porque sempre toda reavaliação da vida onde Deus é a força maior, é sempre no objetivo de acertar a nossa vida para melhor servi-lo. E em meio a muitos desafios que as mudanças nos propõem, talvez o maior de todos esses desafios é esse desrespeito à nossa vida relacional com Deus, nosso relacionamento com Ele, a nossa espiritualidade, o nosso momento de devoção. A nossa devoção, quando aplicada à pessoa correta, de forma certa, nos traz alguns benefícios, ou muitos benefícios. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa devoção, a nossa espiritualidade na pessoa errada e de forma errada. E aí vem os malefícios e os prejuízos que pode nos trazer. Nós nos tornamos maduros com Deus quando nós reforçamos aquilo que se chama de vida devocional, e o quanto isso é importante para o nosso crescimento. O texto que nós iremos ler nos conduzirá a uma necessária e importante classificação de quem é o Senhor Jesus e como deve ser a nossa relação com Ele. Então nós escolhemos um texto para tentar trabalhar esse assunto que o próprio texto nos vai mostrar. Quem é a pessoa do Cristo e como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé. A gente vai ler o versículo 46 até o 54 do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse o seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: Se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Jesus lhe respondeu: Vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. E quando se dirigiu para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que o seu filho estava vivo. E ele lhes respondeu: A que horas ele havia melhorado? Ao que lhe responderam: A febre o deixou ontem, à 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: O teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. Senhor, nós te louvamos, como também te agradecemos pela oportunidade que nos concede. Peço e pedimos ao Senhor que a tua vontade possa ser feita e que o Senhor nos edifique com a tua palavra e que nos sensibilize a ouvir sua voz. Em nome de Jesus, que eu agradeço ao Senhor. Amém. Vocês podem sentar. Naquela época, a Palestina, ela estava dividida em regiões, não é como é hoje. Se você vai na Palestina, talvez a divisão fica entre judeus e árabes, né? Naquela época, a Palestina era dividida de outra forma, era em regiões. Por exemplo, você tinha a Judeia, você tinha Galileia, Samaria, etc. Esse acontecimento ocorreu na Galileia, especificamente em Caná, onde antes o Senhor tinha realizado o primeiro milagre, que era aquele de transformar água em vinho.
É importante frisar que Jesus realizou muitos outros milagres. Este é somente o primeiro a ser registrado. Interessante que a finalidade do autor, ou do escritor do Evangelho, não é descrever tudo aquilo que ele fez, mas aquilo que ele fez que é importante para nós, para que saibamos o seu poder, a sua intenção, a sua motivação. Então ele vai dizer que muitos outros sinais foram feitos, porém João seleciona. É só vocês olharem o capítulo 21 e o versículo 25, que vai dizer que ele fez muitos outros milagres, e se fosse registrado tudo aquilo que ele fez, não caberia no mundo de tantos livros. Então ele seleciona aqueles que acredita ser mais relevante para que a gente creia que esse daqui que está diante de nós é o Cristo de Deus. E esse homem que foi apresentado e narrado nessa história verídica é um oficial do rei Herodes. Esse oficial, sabendo que Jesus estava em Caná, porque ele estava lá em Caná da Galileia, automaticamente vai procurá-lo, mas ele vai procurá-lo com um pedido paternal, pois o que tinha de mais importante estava prestes a perder. Ele deixou seu filho doente em Cafarnaum e foi à procura da única pessoa capaz de resolver o seu problema. Então há por trás aqui dessa intenção desse moço, daquilo que era mais importante para ele, seu filho estava em jogo. Então, por amor ao filho, ele vai desesperadamente à procura de uma pessoa que ele só sabe o nome e que ele ouve falar. Então, uma coisa mais forte o move a buscar desesperadamente um homem chamado Jesus, a doença de seu filho. Provavelmente o seu único filho, o texto não vai dizer quantos filhos ele teve, mas provavelmente o único filho pelo desespero que esse homem está tendo. Tenta imaginar aquilo que é mais importante na vida do moço, a qualquer momento ele pode perder. Ele ouve falar que alguém pode curá-lo, não sabe quem é, esse alguém só sabe o seu nome. Dizem que ele está lá na Galileia, em Caná. E aí esse homem desesperadamente vai à procura, porque acredita que Jesus poderia responder à angústia do seu coração. Nesse quadro, nós encontramos um homem que aparentemente tem muita fé. Um homem que sai de sua cidade desesperadamente à procura de um homem chamado Jesus. Um homem que andou aproximadamente 19 horas, porque de Cafarnaum até Caná da Galileia é aproximadamente 19 horas. O homem andou quase o dia inteiro. Não seria daqui até aonde? Eu não sei, vou me explicar. O que estava em jogo, o que estava em questão aqui era a vida do seu filho. Provavelmente, como eu falei para vocês, não vai dizer o texto, mas a própria tradição pode nos mostrar isso para nós. Provavelmente o seu único filho, pela angústia que estava no coração daquele homem. Um homem que não mediu esforços para alcançar o seu objetivo, um homem que tinha muita ousadia, um homem que tinha muita confiança. Na verdade, a gente está aqui diante de um homem repleto de muita esperança, porque tem que ter esperança. Esperança normalmente não lida com aquilo que se vê, né? Esperança lida com aquilo que se quer ter e que ainda não aconteceu, mas você espera que aconteça. Isso é esperança, é sempre com as conjecturas, sempre com a incerteza do futuro, mas move uma coisa maior dentro de nós, uma certeza maior de que um dia aquilo que sonham acontecer, vai acontecer. Isso é esperança. E esse homem tinha muita esperança. Esse homem vem até Jesus com um conceito formado de quem é Jesus, com uma ideia pré-estabelecida, porque ele ouve que Jesus pode fazer algumas coisas, e mais, a tradição lhe leva a acreditar em algumas coisas, e ao acreditar nessas algumas coisas, ele forma um conceito, ele forma uma ideia, ele passa a ter uma opinião pré-estabelecida de quem é o Senhor Jesus e aquilo que o Senhor pode fazer por ele. Ele procura o Senhor Jesus e, ao encontrá-lo, apresenta um método, ele oferece uma técnica, ele diz a Jesus como é que deve ser, como é que ele deve caminhar, ele oferece um caminho de como Jesus tem que fazer para atender o seu angustioso e doloroso pedido. Então, já tem duas coisas meio complicadas aqui, até agora que a gente viu.
O homem que vem com uma opinião pré-estabelecida de quem é Jesus, e um homem que vem ensinar o Senhor como é que o Senhor deve agir em sua vida. Duas coisas que tem que ficar aqui de antena atenta, porque a gente acaba caindo nessas mesmas coisas, e o texto vai dizer que o Senhor se inquieta com isso. Aparentemente não tem nada de errado, a gente está diante de um homem desesperado, que está a qualquer momento para perder o seu bem mais precioso, seu filho. Um homem que ouve algumas informações sobre Jesus, e essas informações ele julga ser suficiente para formar uma ideia de quem é o mestre. Jesus deve ser isso daqui. E se ele é isso daqui, a partir desse momento eu vou me relacionar com ele conforme essa ideia que eu formulei dele. E já que eu sei quem ele é, eu posso até lhe ensinar algumas coisas, como é que ele deve trabalhar ao meu favor. E é interessante que essa sua pressuposição de quem já sabe quem é o Senhor Jesus, quem o Senhor Jesus é, e o que ele precisa fazer, nos leva à compreensão de que esse homem vai até Jesus com uma ideia formada de quem ele é, uma opinião estabelecida acerca de sua pessoa, e mais, ele tem toda a convicção de que ele pode fazer um milagre. Ele sabe que o Senhor Jesus pode curar seu filho, por isso que ele vai até lá. Percebe que por trás dessa não clara certeza de quem é o mestre, existe uma certeza muito grande que o mestre pode fazer alguma coisa por ele. E é justamente essa força maior que chama esperança. Mas duas coisas aqui tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente apressadamente forma uma ideia de quem é Deus, e quando a partir dessa ideia que nós formamos de Deus, nós passamos a nos relacionar com Ele. Dizem aí os especialistas no assunto, que todas as vezes que nós formamos uma imagem de Deus no nosso coração, e que essa imagem não diz respeito a quem Deus é, nós estamos criando um ídolo. E a fé cristã passa a ser uma fé idólatra, quando não colocada a confiança no Cristo verdadeiro. Quando Jesus está diante da multidão, e ele pergunta à multidão quem eles dizem que ele é, o que está por trás é justamente essa preocupação. O povo caminha comigo, anda atrás de mim, se preocupa com aquilo que eu posso fazer, se alimenta com o pão que eu multiplico. Agora eu quero saber o que esse povo pensa a meu respeito. Aí começa, uns estão dizendo que o Senhor é o Elias, outros que é o Jeremias, outros que é algum profeta, tem algum aí mais da área reencarnacionista, que crê que o Senhor é o João Batista ressuscitado. Olha a preocupação em quem é que o povo acha que eu sou. Quem é que diz a multidão ser o filho do homem? Aqui a gente encontra um moço que forma uma opinião sobre o mestre, e que passa a se relacionar com o mestre a partir da opinião que ele vai ter dele. Eu sei quem tu és, sei que o Senhor pode, e vou lhe ensinar como o Senhor deve fazer por mim. Na história de Israel, nós encontramos, tem diversos, mas vou destacar aqui dois personagens que fizeram muitos milagres, dois profetas. O primeiro deles é o Elias. O Elias, ele fez diversos milagres, mas entre os quais eu destacaria somente aquele que ele pede, que ele ora a Deus para cessar a chuva, e a chuva fica cessada por um bom tempo. Depois ele ora novamente e a chuva passa a cair sobre Israel. Esse é um milagre extraordinário que o homem faz, Deus controlando a natureza em favor de um homem. Elias foi um homem que fez muitos milagres na tradição de Israel. O outro profeta que realizou muitos milagres foi o Eliseu, discípulo imediato de Elias. Se Elias realizou uma quantidade de milagres, o Eliseu realizou o dobro dos milagres de Elias. Isso era notório na tradição de Israel. Ou seja, a tradição de Israel acreditava que Deus levantava pessoas para realizar milagres, que os profetas eram um canal da ação divina no meio dos homens e através dos homens. E essa tradição que existia na época, que Deus usa homens para realizar milagres, Deus levanta profeta para fazer milagre, essa tradição ela vem se repassando, e nós encontramos ela, sabe aonde? Agora, no oficial do rei.
O oficial do rei é fruto de uma tradição de que Jesus é apenas um homem que pode fazer milagre. É mais um profeta que Deus emana o seu poder. É mais alguém que Deus usa para fazer a sua vontade. Então, a tradição lhe leva a ter esse conceito apressado sobre Jesus, só que o pedido que ele tinha, a angústia que ele tinha, lhe dava certeza que de fato isso poderia ser verdade. É por isso que ele vai até o Senhor Jesus com um pensamento tradicional, ou seja, eu sei que o Senhor é um profeta e que de ti sai o poder de Deus para beneficiar os homens. Era essa a imagem que ele tinha do Senhor Jesus. É uma imagem verdadeira, em aspas, em parte sim. Jesus, ele fazia muitos milagres. Ele é até chamado do profeta que iria substituir o Moisés, né? És tu o profeta? Esse artigo definido é para diferenciá-lo de todos os outros profetas que vieram antes dele. Então ele era de certa forma um profeta. É os três ofícios do Senhor, né? Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era rei. Os três ofícios do mesmo Cristo. Então, em parte, esse homem não estava tão errado assim. O problema é quando ele passa a acreditar que ele é somente isso, somente um profeta que Deus usa para fazer sua vontade. E se ele é um profeta, o que você vai procurar em um profeta? Apenas aquilo que ele pode fazer por você, apenas o pão que ele pode te multiplicar, apenas a cura que ele pode realizar. E a inquietação do Senhor é que ele era mais do que isso. Ele era isso também, mas ele era muito mais do que tudo isso daqui. Era esse o conceito, era essa a ideia que esse homem tinha sobre o Senhor Jesus. Um ser de onde vem o poder de Deus, o objeto que Deus usava para comunicar o seu poder aos homens. Ele acreditava que Jesus tinha um ministério profético parecido com o de Elias e com o de Eliseu, como a tradição acreditava. Até porque o Senhor Jesus, de fato, realizou muitos milagres. A gente está aqui em Caná da Galileia, com o Senhor Jesus, realizando o segundo milagre, que o primeiro foi transformar a água em vinho. Poderia até fazer uma suposta comparação, né? Estava errado isso? Não em partes, né? Lembrando que a questão é quando a gente acredita que ele é somente isso. Se eu passar a acreditar que o Senhor Jesus é apenas alguém que emana o poder de Deus, a minha relação com ele será apenas de interesse. Quando eu precisar, eu vou até ele. Quando o dinheiro faltar, eu vou procurá-lo. Quando a saúde me faltar, eu vou procurá-lo. Quando o desespero bater a minha porta, eu vou procurá-lo. Mas quando tudo estiver bem, eu não preciso dele. Para que andar 19 horas, como fez esse homem, atrás de uma resposta que somente ele poderia dar, se a minha vida está tranquila? Então, a gente começa a procurar, e de vez em quando a gente se pega fazendo isso, quando as coisas não estão bem. Aí eu acordo de madrugada, faço campanha de oração, frequento as reuniões com o irmão Unias, com a Esther, venho no culto pela manhã, participo de tudo porque o calo está apertando. A dificuldade vem e eu sei que ele é alguém que pode resolver o meu problema. Então eu vou até ele somente para resolver o problema. Isso, ele vai se inquietar com essa atitude aqui, desse moço, né, claro. Esse homem, além de saber que o Senhor Jesus pode fazer o milagre, porque ele tinha identificado pela própria tradição que ele era, o que ele tinha esse papel no momento, ele também sabe que o Senhor deveria fazer o milagre. Ele não somente sabe que o Senhor pode fazer, agora ele sabe como o Senhor deve fazer. Olha como isso é interessante. Eu sei que ele sabe fazer, agora eu preciso lhe ensinar como ele deve fazer. Então eu vou lhe dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Ele começa a falar, por exemplo, ele vai dizer assim: Senhor, desce à minha casa e cura o meu filho. Então o Senhor vai ter que fazer esse caminho que eu estou lhe dizendo. O Senhor pode curar? Eu sei que pode. Agora eu quero que o Senhor me acompanhe até minha casa, coloque a mão na cabeça do meu filho e ele vai ser curado. Ele dá ao Senhor um método de como o Senhor deve usar o seu poder. O que ele quer dizer com essas palavras
pode ser entendido da seguinte forma: Senhor, eu sei que o Senhor tens o poder que emana de Deus, e mais, eu sei como o Senhor deve usar esse poder todo. É necessário ir até a minha casa, tocar no meu filho e ele vai viver. Isso que esse moço acaba de fazer, no texto como a gente viu, não é um pedido, ele dá uma aula do Senhor. Ele ensina o Senhor como é que o Senhor deve usar aquilo que o Senhor tem. É uma aula de como o Senhor deveria usar o poder que tinha. Eu já sei que o Senhor pode, porque o Senhor é um profeta, ele diria, como ele disse, de certa forma. E eu sei que do Senhor vem o poder de Deus. E mais do que saber o que o Senhor é, um profeta, eu também sei como o Senhor tem que fazer para curar o meu filho. Desce à minha casa juntamente comigo, toca na cabeça do meu filho e ele vai ser curado. Desce até lá que ele vai ser curado. É uma aula que ele dá para o Senhor Jesus. Isso não é confiar plenamente, não é? Isso é confiar e não confiar. Isso é aquela confiança que o Abraão teve. E é interessante que o Abraão, por mais que tenha naquele momento não ido tão bem, ele é considerado o pai da fé. Para vocês verem que fé é um negócio muito sério e depende de uma confiança 100%. Não pode ter meia fé. Ou se tem ou não tem. Por exemplo, Deus prometeu a Abraão um filho. Já faz alguns anos Deus não dá o filho para esse moço. Mas Deus prometeu. Olha a fé, Deus promete. E se o Abraão naquela época conhecesse de fato o caráter de Deus, ele vai conhecer isso com o tempo, né? É claro, com a caminhada com Deus. Quanto mais caminhamos com Deus, mais sobre ele a gente passa a conhecer e a viver. Mas Deus promete um filho a Abraão. Deus passa um tempo sem responder o moço. Já faz mais de 20 anos, o filho não vem. Então peraí, acho que Deus requer uma ajuda. Aí a Sara tem a Agar para cumprir a promessa. O homem ajudando. Eu confio que Deus pode, mas eu vou lhe ajudar aqui, Senhor. Como é que o Senhor deve fazer? É o que o moço está dizendo aqui. Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor tem que ir até minha casa, o Senhor tem que fazer algumas coisinhas, porque o Senhor acho que não sabe usar muito bem o seu poder. E até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande por causa dessa ajuda que a Sara e o Abraão deu a Deus, né? Árabes e judeus se matando porque acreditam que a promessa era para um e que a promessa era para outro. É interessante que hoje, em pleno século 21, mais de 2000 anos depois desses acontecimentos, algumas pessoas continuam a orar da mesma forma. Poderia até colocar nós de vez em quando, né? E é muito interessante notar e perceber que estamos atrasados mais de 2000 anos em algumas orações que a gente faz. Pois continuamos a ir até o Senhor, com um conceito apressado de quem é o Senhor, com uma ideia formada sobre quem Ele é, e mais, como Ele deve fazer para realizar o milagre que nós acreditamos precisar. Nós damos aula o tempo todo ao Senhor, até de forma inconsciente, viu? Não estou falando que a gente às vezes faz isso porque quer, é de forma inconsciente. Se eu quero passar de ano, coloca nas mãos do Senhor. Agora, no lugar de ajudar, atrapalha, eu não vou estudar. E o Senhor no final vai fazer o milagre. Faz. Esse tipo de coisa não funciona. Vamos até Ele com o problema, cegamente acreditando que Ele tem solução para os tais, mas Ele tem, a gente sabe que Ele tem. No entanto, mais do que acreditar que Ele pode resolver o problema, ou os problemas, nós dizemos como Ele deve fazê-lo para resolver para nós. Nós o instruímos, ensinamos, determinamos, nós, em alguns casos, mandamos. Deus, eu quero, e Deus, eu não posso lhe dar isso, que ao lhe dar eu vou lhe destruir. Aquela mentalidade de quem conhece o futuro, né? Deus abre a porta, mas se eu abrir essa porta, você sabe o que está por trás dessa porta aqui? E às vezes Deus não nos dá por causa de livramentos que Ele está nos livrando, e a gente fica com raiva muitas vezes dele por causa disso,
continuamos a dar lições de como ele deve preceder ou proceder. Em alguns casos, não deixamos ele ser o que ele deveria ser para nós, ou seja, o Senhor de tudo que temos e de tudo que nós somos. Se a minha vida está em tuas mãos, deixa ela lá. Para que ficar tirando de vez em quando? Para acabar complicando a nossa vida e depois criticar a Deus por causa da complicação que nós mesmos criamos. Sei que tens o poder, diria alguns, né? Não a gente. Sabemos como deve usá-lo. Com isso, se cria um montão de acessórios que acreditam ser necessário, como, por exemplo, só a fé em Jesus não é necessário para algumas pessoas. Então começa a criar acessórios para ser um intermediário entre Deus e os homens. Por exemplo, começam a colocar a água que santifica e que cura, colocar uma rosa vermelha substituindo Jesus. Isso não é brincadeira não, irmãos, é só os irmãos ligarem a televisão e vão ver, e as pessoas chamam isso de evangelho. Só a pessoa de Cristo não é mais suficiente. Eu estava até mostrando para a Cláudia, ficou horrorizada, porque em uma das reuniões na televisão, o pastor lá, o bispo, né, deu um monte de rosa substituindo Jesus, queimava aquela rosa, o mal era queimado. Então perde-se o senso de que ele é suficiente, e aí se cria um monte de materiais para substituí-lo, a arruda, o sal que liberta, o lenço que traz o amor de volta, e ao mesmo tempo cancela as dívidas, a bala santa que além de curar, não estraga os dentes. Então, um monte de coisa aparece no meio entre nós e Deus, e as pessoas acreditam que isso é evangelho. Sei que tens o poder e posso lhe ensinar como usá-lo, foi o pedido do oficial. Desce, toca no meu filho e ele viverá. Foi essa a sua instrução. A forma que este homem se comporta ao encontrar o Senhor Jesus, nos traz no mínimo, ou traz ao Senhor no mínimo desconforto. Aí a gente poderia se perguntar, mas o que há de errado que tanto incomoda o Senhor, né? Com o pedido que esse moço fez. Ele vem aparentemente repleto de muita fé. Um homem que anda 19 horas para encontrar alguém que ele não sabe nem quem é de verdade, tem fé, a gente poderia dizer. Um homem desesperado para salvar o seu filho, a intenção ela é muito boa, a motivação ela é perfeita. É o seu filho que está morrendo. Um homem que confia que o Senhor pode ou tem o poder para fazer o milagre, é esperança. Não vejo nenhum motivo para essa suposta inquietação que o Senhor Jesus aqui vai apresentar. No entanto, Jesus diz: se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Essa aqui é a inquietação dele no texto. Se vocês não verem sinais e maravilhas, jamais vocês crerão. É necessário que eu faça, diria ele, algumas coisas para que vocês acreditem em mim. Tem que provar, né? É um pouco parecido com o desafio que Satanás fez contra o Senhor lá no deserto, quando ele vai ser tentado. Se tu és, transforma, prova. E ele está dizendo aqui, a multidão está da mesma forma. É necessário que se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês nunca vão crer. Será que, poderia dizer ele, né, tenho que continuar provando quem eu sou para conseguir um pouco da confiança e da atenção de vocês? Poderia comentar ali com o povo na Galileia, né? Eu sou, parafraseando aqui as palavras do Senhor, eu não sou quem vocês pensam que eu sou, diria o Senhor ao povo, de opinião errada acerca dele, né? Lembrando que a intenção aqui nossa é em quem nós temos que colocar a nossa confiança, na pessoa certa. E o que essa pessoa certa requer de nós? Aí o texto está nos apontando inúmeras coisas aqui. Vocês vêm até mim como se eu fosse o portador do poder de Deus. A tradição dizia isso. Ele é apenas um profeta, e um profeta tem o poder de Deus, é só ir até ele que vai ser curado. Até hoje alguém ainda tem essa mentalidade, né?
Você quer saber alguma coisa do futuro? Ó, tem uma profeta ali, vai atrás dela. E vai até lá, acaba com a vida, porque às vezes a profecia não é aquela vinda de Deus, mas é aquela fruto do coração do homem. É claro que Deus pode usar muitas pessoas para nos abençoar, mas de vez em quando se procura, ou quando se oficializa que ali tem um profeta ou uma profetisa, essa pessoa pode se ensoberbecer, como acontece, e acaba falando do seu coração e não daquilo que Deus quer que fale. Vocês estão me comparando a um objeto que emana o poder de Deus, e por pensar assim, vocês me dizem o que eu tenho que fazer por vocês. Vocês estão totalmente enganados de quem eu sou. João vai trabalhar muito essa demonstração, até na própria palavra que o Senhor usa para dizer quem Ele é de verdade, né? Quando eu estava estudando na vida diária nos tempos de Jesus, na época de Israel, e depois tentei me perguntar por que ele se compara a uma videira, não é? A videira na época antiga em Israel, e depois na época do próprio Senhor Jesus, era considerada como a árvore, ou a planta que produz vida. Era essa o que se entendia por videira, né? Aí Jesus vai dizer em João: eu sou a videira verdadeira, eu sou de fato aquele que produz a vida. Vocês não têm noção de quem está diante de vocês, pois se tivesse, teria uma postura diferente. Se a multidão tivesse uma noção de quem estava diante deles, elas teriam uma postura completamente diferente de como eles tiveram. Eu não sou o portador do poder de Deus, diria o Senhor. Eu sou a autoridade de Deus, ou melhor, eu sou o Deus de toda autoridade. Porque o que estava em questão ali é quem Ele era, não aquilo que Ele pode. Eu não tenho o poder de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha como a postura mudaria se eu compreendesse, ou se naquela época compreendesse Ele dessa forma. E por ser a autoridade poderosa de Deus, basta somente uma palavra. Como Ele vai falar, né? Vai, o teu filho está curado. Não precisa ir até lá, Ele é a autoridade. Ele não tem poder, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por ser Todo-Poderoso, Ele vai dizer: basta uma palavra minha. Vai, o teu filho está curado. E curado, o menino ficou. Eu não sou um profeta que tem o poder de Deus, eu sou o Deus de todos os profetas. Eu sou a palavra criadora, eu sou a palavra que se fez carne, eu sou o Deus que tem toda a autoridade nos céus como também na terra. E é muito interessante essa semelhança que nós encontramos entre o oficial do rei e depois com um centurião romano. É muito interessante como se parecem os pedidos. O oficial do rei e o centurião romano, que está descrito em Lucas, possibilita muito uma comparação. Por exemplo, há muita semelhança. Por exemplo, os dois deixam uma pessoa querida, doente, em casa. O moço, o filho. O centurião, um dos seus servos. Uma pessoa querida está doente. Olha a semelhança entre os dois. Eles saíram ao encontro do Senhor para que curasse essa pessoa, o centurião e esse oficial do rei. No entanto, a maior diferença que existe entre os dois, a grande diferença que existe entre o centurião de Lucas e esse oficial aqui de João, é a seguinte: um diz: tu podes, o oficial, não, é o oficial do rei, enquanto o outro diz: tu és. Olha a diferença. Um se prende naquilo que ele pode fazer, o outro reconhece aquilo que ele é. O centurião romano: tu és, e por causa disso a fé dele é enaltecida, né? Eu nunca vi fé tão grande em Israel como a desse homem, disse o Senhor. O que mais entristece de vez em quando é ver que os demônios entenderam quem era Jesus primeiro do que os homens. E eles não tinham nenhuma revelação sobre quem era Jesus, só o poder que emanava dele, é claro, né? Sem dúvida, é esse de quem as Escrituras falaram, pois ele está repleto de Deus, disse um demônio nos Evangelhos. É ele de quem os profetas falaram, e mais à frente um grupo de demônios afirmando para ele, né? Quando ele chega na praia
E aí os demônios já vêm correndo, um homem endemoniado, e fala assim: ó, eu sei quem tu és. Olha a diferença. Não é eu sei que pode, eu sei quem és. E aí muda tudo. O que mais, como eu falei, entristece é saber que às vezes pessoas que não são aptas para perceber quem o Senhor é, percebem melhor de quem as pessoas que acreditam ser mais aptas. O que nós, no caso dos demônios, não são pessoas, né? O que nós aprendemos com essa atitude desse homem? O que nós aprendemos com a inquietação do Senhor Jesus na suposta resposta que ele dá a esse homem? Primeira coisa que a gente aprende, aqui já caminhando para o final, em relação tanto à inquietação do Senhor, como a resposta que ele dá ao homem, é que o Senhor Jesus espera que a gente acredite que Ele é, antes mesmo de acreditar que Ele pode. Não é que eu não devo reconhecer que Ele pode fazer, claro que sim, Ele pode, mas em primeiro lugar é saber que Ele é, e saber que Ele é conforta muito mais o coração, quando aquilo que a gente espera que aconteça não acontece, porque não se limita somente o fato de estarmos aqui. Saber que Ele é dizer que se um dia eu partir dessa terra, eu sei que eu vou estar com Ele, porque Ele é tudo para nós. Então esse texto mostra que a preocupação do Senhor é sim também em curar o filho do homem, mas antes de tudo é fazer que o homem reconheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Ele quis dizer, por exemplo, com as irmãs de Lázaro, né? Desesperadas, ela vem até o Senhor e dizendo assim: se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse presente, tivesse tocado no meu irmão, o meu irmão não teria morrido. O que o Senhor vai dizer? Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é que eu posso ressuscitar, eu sou a ressurreição. Não é o poder em questão, mas o fato dele ser. É uma diferença muito grande, né? Então, o que nós temos que buscar não é primeiramente o poder de Jesus para nós, mas sim a palavra em nós, formada em nós, dando sentido à nossa vida. Pelo menos foi isso que o moço aprendeu depois que o seu filho foi curado e que ele teve esse encontro com Jesus. Qual é a tua palavra para nós? Deveria ser a nossa constante pergunta ao Mestre. O que o Senhor tem a nos falar no dia de hoje? O que em mim incomoda o Senhor? O que o Senhor tem a me dizer hoje? Qual que é a tua palavra para mim hoje? Jesus não somente realizou um milagre na vida do filho daquele moço, porque isso aconteceu, mas realizou também um milagre no próprio moço, o milagre de fazer aquele homem crer em sua palavra redentora. Nós sempre buscamos que Jesus faça milagre para nós, mas a finalidade do Senhor é fazer um milagre em nós, que a gente seja esse milagre vivo, que abençoe tantas outras pessoas por aí. É importante? Claro que é. Se Ele pode fazer, então por que não pedir que Ele faça um milagre para nós? Mas a maior intenção do Mestre é fazer um milagre em nós, é nos fazer aptos para entrar no seu reino, quando Ele nos chamar. Senhor, eu estou pronto, porque eu sou o milagre que o Senhor fez em mim. O Senhor pode me chamar, que eu estou apto para encontrar com o Senhor. Essa foi a lição que Ele deu ao moço. Não somente curou seu filho, mas curou dentro desse moço um problema que ele tinha, uma falsa imagem que ele tinha de Jesus e uma falsa pretensão que ele tinha acerca de Jesus. Até procurou ensiná-lo. O Senhor tem uma palavra para nós, como sempre tem uma palavra para nós. Agora, como é que nós reagiremos a ela? O moço reagiu bem. Ele disse assim: eu creio no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar?